Deixa eu ver se começou. Pronto. Então, sejam, de novo, né, sejam todos bem-vindos. O objetivo principal dessa reunião de hoje, né, é a gente compartilhar conhecimento com vocês. A gente tem conversado um pouquinho, né, a gente tem tido contato, né, com algumas pessoas aí durante esse tempo que a gente foi chamado, e tem visto que as pessoas têm muitas dúvidas ainda em como, não dúvidas também para fazer o seu próprio, né, trabalho de tempo história da família, mas também dúvida de como organizar o trabalho de tempo história da família na sua unidade, como líder, né? E aí, quando a gente é chamado líder responsável por esse trabalho de tempo história da família, a gente acumula duas responsabilidades muito importantes, né? Que é importante a responsabilidade de fazer o trabalho pessoal e também ensinar as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Então, a nossa ideia aqui hoje é trazer ideias para vocês, trazer um pouco de luz, né, sobre esse trabalho, sobre como vocês podem e devem, de acordo com as responsabilidades de vocês, mulheres, líderes femininas, né, das unidades, colocar em prática e tentar desenvolver o melhor possível para que as irmãs de cada unidade elas possam progredir nesse trabalho, que é um trabalho muito importante, né? Então, meu nome é Karen, para quem não me conhece, eu sou assessora de Templo e História da Família da Área Brasil, e eu e o meu esposo, né, é um chamado de casal, e nós ficamos responsáveis pelo Conselho de Brasília, que é a mesma área da Missão Brasília. Então, nós treinamos os sumos conselheiros das estacas. Os sumos conselheiros é que, então, passam para frente aí os treinamentos ou nos pedem ajuda para fazer isso, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Não é muito normal um assessor de tempo e história da família fazer treinamento nas unidades, mas nós podemos fazer. Só que nós precisamos de convite. A gente não pode escolher visitar uma unidade. A gente não pode, por si só, a gente não pode decidir que vai visitar uma unidade, que vai treinar determinado líder, enfim. Isso sempre vai ser de acordo com a abertura e com a solicitação dos sumos conselheiros, né? No caso, nós, sumos conselheiros, são muito abertos a isso, então a gente está sempre aí em contato com vocês, tentando se aproximar de vocês para que a gente possa compartilhar tudo que a gente tem para apresentar aí para vocês, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês agora a minha. Deixa eu interromper aqui. Eu vou compartilhar a minha tela, e aí sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Não precisa nem levantar a mão. Se ficou com alguma dúvida, pode já me interromper, fala, Karen, espera um pouquinho aí, que eu não entendi essa determinada parte, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou compartilhar. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Sim. Isso, perfeito. Então, vamos lá, vamos começar aí, vamos começar a nossa conversa, tá? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do trabalho de tempo história da família, tá? Todas nós temos acesso ao aplicativo, né, o aplicativo Biblioteca do Evangelho, tá? Nesse aplicativo Biblioteca do Evangelho, vocês têm acesso ao Manual Geral de Instruções. No Manual Geral de Instruções, nós temos vários capítulos explicando sobre cada um dos chamados das unidades e cada uma de suas responsabilidades, tá? O trabalho de tempo e história da família, ele está elencado no Manual Geral de Instruções, no capítulo 25. Então, a primeira tarefa de vocês, se vocês ainda não leram o capítulo 25, já anota aí no caderninho de vocês, estudar o capítulo 25. Eu vou dar uma pincelada com vocês hoje, tá? Em algumas
em algumas coisas, mas o integral dele vocês precisam ler, tá bom? É muito importante. Então, seria esse capítulo 25. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão encontrar lá no capítulo 25, então, ele vai elencar cada uma das pessoas que são responsáveis e que estão envolvidas no trabalho de tempo e história da família nas unidades. O primeiro item lá do capítulo 25 é o bispado, tá? Eu vou falar aqui a nível de ala, tá bom? Então, o primeiro é o bispado ou a presidência do ramo, tá bom? Então, o bispado trabalha em conjunto com as presidências do Quórum de Eldres e da Sociedade de Socorro em suas responsabilidades de liderar o trabalho de tempo e história da família na aula. Esses líderes reúnem-se em conselho regularmente. O consultor de tempo... isso aqui está demais, gente. Não era para estar aqui, não. Ignora esse pedacinho de baixo aí. Mas vamos lá, então, essa parte de cima. Então, o bispado, ele vai trabalhar em conjunto com o Quórum de Eldres e com a Sociedade de Socorro, sempre acompanhando regularmente o trabalho de tempo e história da família, tá? No conselho que ele faz regularmente, tá? Que conselho é esse? É um conselho específico para falar sobre o trabalho de tempo e história da família, tá? Lá no final do capítulo, fala um pouco sobre esse conselho de tempo e história da família, tá? Esse conselho, ele vai ser quem vai participar desse conselho é um membro do bispado, que fica responsável pelo trabalho de tempo e história da família, uma conselheira da Sociedade de Socorro, um conselheiro do Quórum, uma conselheira das moças e uma conselheira da primária. Mais o líder de tempo e história da família, tá? Então, todas essas pessoas, elas vão fazer parte deste conselho. O bispado vai acompanhar como está acontecendo, como é que está funcionando o trabalho de tempo e história da família na unidade, sempre através desse conselho, tá? Ou seja, esse conselho ele precisa acontecer regularmente. E quando eu falo regularmente, é porque, dependendo da unidade, vai acontecer de 15 em 15 dias, vai acontecer uma vez por mês, enfim, uma vez a cada 2 meses. Eu não sei como é que funciona nas unidades de vocês. Mas quem vai decidir isso é o líder de templo e história da família, tá? Ele é que vai sempre decidir juntamente, né, com toda a liderança envolvida em tempo e história da família, qual vai ser a regularidade dessa reunião. Mas o bispado, então, vai acompanhar esse trabalho através desse conselho, tá? No segundo item, vai elencar as presidências do Quórum de Eldres e da Sociedade de Socorro. Então, ele fala assim: as presidências do Quórum de Eldres e da Sociedade de Socorro são os responsáveis pelo trabalho diário de tempo e história da família em suas respectivas organizações. Eles trabalham com o conselho da ala para liderar esses esforços sob a coordenação do bispo, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma presidência de sociedade de socorro, a presidente vai escolher uma de suas conselheiras para ser a responsável por tempo e história pelo trabalho de tempo e história da família. Essa conselheira, ela precisa se reunir regularmente com a presidente da sociedade de socorro, para que a presidente possa estar ciente e saber, lógico, né, tudo o que está acontecendo com relação a templo e história da família. Porque é a presidente que participa do conselho da ala. E ela que vai, então, passar para os presidentes de organizações, mais o bispo, né? Ela é que vai repassar o que está acontecendo dentro da sociedade de socorro relacionado ao trabalho de templo e história da família. Então, o conselho da ala, ele vai acompanhar, sendo coordenado pelo bispo, né? Ele vai acompanhar a execução
das atividades, de tudo que foi planejado com relação a tempo e história da família durante o mês, tá? Ou durante 2 meses, não sei, até no tempo determinado, até a próxima reunião de conselho, até o conselho se reunir novamente, tá? Então, vocês fazem uma reunião de conselho e fazem um planejamento, até a próxima reunião. Aí, na reunião, vocês vão analisar o que foi feito daquele planejamento e vão fazer Igual um novo. aquele caderno velho ali. Oi? Acho que foi engano. Então vamos lá, vamos continuar, beleza? Então, as presidências de quórum de eldres e de sociedade de socorro é que vão ser responsáveis pelo trabalho. Mas aí quem é que repassa para quem, né? A conselheira da Associação de Socorro e do quórum, os conselheiros, passam para os presidentes e os presidentes é que vão passar isso para o conselho da ala para que eles possam estar sabendo o que vai estar acontecendo. E os presidentes, eles precisam trabalhar sempre em conjunto com o conselho, porque o trabalho de tempo e história da família, ele vai estar inserido em todas as organizações. O quórum, no quórum de eldres, na Associação Socorro, nas moças, na primária, nos jovens. Então, tudo vai estar interligado, todas as organizações da unidade vão estar interligados através do trabalho de tempo e história da família, que é liderado Claro. pela Sociedade de Socorro e pelo Quórum. Oi. Uma coisa também que eu tenho prestado atenção, que a gente, como sociedade de socorro, a gente até prepara, mas a gente sempre vai precisar de alguém do Quórum de Eldres de estar lá com a gente, não é isso? Por isso que vocês têm que estar sempre Pois é. trabalhando em conjunto, né? Né? Quem aqui viu o último treinamento geral, né? O último treinamento geral de Tempo e História da Família, que foi inclusive dirigido pelo Elder Husband. Quem foi que assistiu? Se vocês assistirem, no finalzinho eu vou mostrar para vocês onde é que ele está gravado, e eu queria muito que vocês assistissem ele. Ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala assim: eles chamam uma presidente de sociedade de socorro, e aí ela fala assim: ah, eu gostaria de fazer uma oficina de tempo e história da família com as irmãs da sociedade de socorro, falando para o líder de tempo e história da família, né? Aí o líder fala: como eu posso ajudá-la? Aí veio um quórum: ah, eu gostaria de organizar uma caravana para o templo com os portadores do sacerdócio, falando para o líder de tempo da família. Aí o líder fala: como eu posso ajudá-lo? Então, todas as perguntas que eles faziam, todas as questões que eles tinham, que eles queriam organizar e fazer e colocar em prática na organização, eles reportavam para o líder de história da família, e o líder só falava: como posso ajudá-lo? Então, é exatamente isso, Natália. Você vai fazer todo o seu planejamento lá na sociedade de socorro das coisas que vão acontecer durante o mês. E quem é a primeira pessoa que tem que estar sabendo disso? É o líder de tempo e história da família. Porque ele é, no que concerne a tempo e história da família, ele é o representante do quórum. Então, ele que vai organizar um portador de sacerdócio para estar na unidade, ele que vai organizar os consultores para ajudar vocês, ele que vai organizar os computadores, ele é o líder de tempo e história da família. O líder de tempo e história da família na unidade de vocês ele é a peça-chave para que o planejamento de tempo e história da família dê certo para vocês. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Então, falando nele, a próxima figura aí, depois das presidências, né? A próxima figura é o líder de tempo e história da família. Ele está lá no terceiro item do capítulo 25. Então, o bispo, em conselho com o presidente do Quórum de Eldres e a presidente da Sociedade de Socorro, determina quem vai chamar. Essa pessoa deve ser um portador do sacerdócio de Melquisedeque. Se esse líder não for chamado, um membro da presidência do Quórum de Elders cumpre essa função. E aí, aqui eu queria chamar bem atenção para isso, porque na minha ala não tem líder de tempo e história da família. Quem é o líder de tempo e história da família, se não tem? É um dos conselheiro do quórum. conselheiros.
Exatamente. Um dos conselheiros do quórum vai ser aquele que foi escolhido para ser o responsável pelo trabalho de tempo e história da família. Se existir o líder de tempo e história da família, esse conselheiro continua sendo responsável, porque tem que ter um membro da presidência do quórum responsável por esse trabalho, né? Então, se chamar um líder, vai ter 2 no quórum. Se não chamar o líder, esse conselheiro vai fazer os 2 papéis, tá? Então, não existe dizer, não tem líder de tempo e história da família na minha unidade. Sempre vai ter. Ou vai ser alguém que foi chamado para isso, ou vai ser o conselheiro do quórum. E mais uma coisa importantíssima: quem é que decide quem vai ser esse conselheiro? A gente leu aqui, tá aí, ó. Quem é que decide? Presidente do quórum. Hã? Presidente. O conselho, todo o conselho, como a presidente de Sociedade Socorro, do Coro de Eldres e Bispado. Exatamente, gente. O bispo precisa se aconselhar com o presidente do quórum e a presidente da Sociedade de Socorro. Porque quem é que lidera esse trabalho na ala? Não é a presidente da Sociedade de Socorro e o presidente do quórum? Uhum. Então, o líder de tempo e história da família, ele precisa ser aquela pessoa que vai ajudar os 2. Então, eles precisam estar em sinergia completa. Então, o bispo precisa ouvir o quórum e a sociedade de socorro para poder passar a régua e decidir quem que ele vai chamar como líder de tempo e história da família. Isso é muito importante, muito importante. E observação: o líder de tempo e história da família é um portador do sacerdócio de Melquisedeque. Não é uma mulher. Deixa, amor, deixa que eu vou cuidar. Tá? Então, nunca vai ter. Que eu ouço falar muito, né? Eu sou consultora líder de tempo e história da família da minha ala ou da minha estaca. Não existe. Não existe esse chamado. Ou você é consultor ou você é líder. E para ser líder, você precisa ser portador do sacerdócio de Melquisedeque. Tá? Na estaca não existe líder de tempo e história da família. Só existe consultor. E na ala vai existir o consultor e o líder. E o líder só é um, e ele é um portador do sacerdócio de Melquisedeque, tá? Esse líder, então, vai apoiar tanto o quórum quanto a sociedade de socorro em suas responsabilidades relacionadas a esse trabalho. Então, ele é uma peça-chave e ele precisa ser muito bem conhecido, ele precisa estar muito próximo da presidência do quórum e da presidência da sociedade de socorro, bem como das moças, da primária e etc. Uma coisa importante: o líder, ele não é um espião. Tem ala que a gente chega que tem líder de tempo e história da família, ninguém conhece ele. Ninguém sabe quem ele é. Todo mundo precisa saber quem é o líder de tempo e história da família, tá? Porque todo mundo vai precisar dele. Ele vai ser o homem, depois do bispo, ele vai ser o homem que mais vai trabalhar na unidade. Então, já conta para ele esse segredo, tá? Antes dele aceitar o chamado. Uhum. Tá bom? A gente tem, então, aqui uma quarta figura aí de tempo e história da família, que é o consultor, tá? Os consultores de tempo e história da família da ala são treinados pelo líder de tempo e história da família e são supervisionados por ele também. Quem vai designar as famílias ou os indivíduos que devem ser atendidos por esse consultor até a próxima reunião de correlação é o líder de tempo e história da família, tá? O consultor, ele trabalha por meio de ministração. O consultor trabalha na casa dos irmãos. Ele visita os irmãos, ele marca, ele agenda uma visita e ele vai na casa desse irmão e antes dele ir para a casa desse irmão, ele vai se preparar para criar uma experiência personalizada, para ajudar a aumentar o amor pela família e criar laços com os antepassados e com o Pai Celestial.
Então, esse consultor, ele é treinado para ser efetivamente um consultor, né? E aí, só para vocês entenderem, eu tenho certeza que vocês vão entender super bem, quem aqui já viu, já recebeu a visita, por exemplo, de uma consultora da Avon ou uma consultora da Natura? Ela chega, ela agenda uma visita com vocês, né? Uma consultora de beleza, por exemplo. Ela agenda uma visita com vocês. E o que ela faz quando ela faz essa visita? Ela leva cremes, ela leva maquiagem, ela senta, às vezes a gente até prepara um lanchinho para ela, né? A gente faz maquiagem, a gente aprende a fazer às vezes elas fazem aqueles cursos de automaquiagem, né? Aí a gente faz maquiagem, a gente faz limpeza de pele, a gente faz, enfim, a gente usa os produtos. Por que essa consultora faz esse tipo de coisa? Por que ela gasta dinheiro gastando produto com a gente para a gente poder ter essa tarde de beleza? Por que vocês acham que ela faz isso? Para ver o custo-benefício. E a gente só vê custo-benefício quando a gente tem experiência com o produto, né? Uhum. Então, o consultor de tempo e história da família é exatamente a mesma coisa. Ele existe para promover uma experiência com o espírito de Elias com cada um dos irmãos. Tem como fazer isso no corredor da capela? Não tem. Não é possível fazer isso. Então, o consultor ele precisa trabalhar por meio de administração. E aí, como vai ocorrer essas visitas? Quem vai decidir isso é a presidência do quórum com a Sociedade de Socorro e com o líder de Tempo e História da Família. E por que eu estou falando isso? Porque o bispado precisa chamar, isso já é até uma orientação da área, precisa chamar todos os jovens da URM para serem consultores de Tempo e História da Família. Se é da URM, tem 11 anos incompleto, né? Tem 12 anos incompleto, tem 11 no ano do 12, já entra para a URM, né? Então, ele já deve ser chamado como um consultor de tempo e história da família. Deve ser chamado, deve ser treinado e deve ser acompanhado. Como ele vai fazer as visitas de ministração, às vezes em dupla, o líder pode designar os pais para irem junto, ou ele vai fazer a visita com a dupla de ministradores daquele irmão, ministradores se for homem, ministradora se for mulher, enfim. Quem vai acompanhar ele nessas visitas, quem vai providenciar isso, é o líder de templo e história da família, tá? E aí vocês precisam se certificar de que as irmãs da sociedade de socorro, os valorosos da primária, por exemplo, os homens do quórum estão recebendo as visitas mensalmente dos consultores de tempo e história da família. E aí eu já aproveito para dizer o seguinte, numa sociedade... Natália, quantas mulheres tu tem ativa na sociedade de socorro? Menina, mais de 30. Quantos consultores vão dar conta de trabalhar só com a Sociedade de Socorro de Sobradinho 2? Será que 2 dão conta? Não. Impossível. Então, outra coisa que vocês, presidências da Sociedade de Socorro e presidências de quórum, precisam acertar com o bispado. Bispo, os consultores trabalham assim. Pode ler lá no manual, que é do jeito que eu estou falando para vocês. Os consultores trabalham com ministração. Não tem como a gente ter 4 consultores na ala. Não tem como. Tem que chamar proporcionalmente ao número de, pelo menos, os membros ativos. Porque a Natália tem 30 mulheres ativas, mas e se somar as ativas com as inativas? Fica quantas mulheres? Bom. Aí é muita coisa, né? Então, é outra coisa que vocês precisam ter essa visão para poder ajudar o bispo de vocês, ajudar a presidência do quórum de vocês a abrir a mente deles para eles entenderem como é que funciona esse trabalho, para eles entenderem quantas pessoas eles precisam chamar como consultores, tá? Consultor nunca é demais numa unidade, tá?
A gente já falou sobre o conselho da ala, né? Isso aqui também já falamos. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, bem especificamente, para a sociedade de socorro, tá? Você sabe, todo mundo sabe aqui, eu tenho certeza que todas vocês, quando foram chamadas para serem presidente, ou conselheiras, ou secretárias, ou professoras, enfim, quando foram chamadas, vocês leram o manual. O manual, no capítulo 9, ele é um capítulo específico para a sociedade de socorro. Nós temos o capítulo 10 para as moças, nós temos, acho que, o 12 para a primária, enfim, nós temos um capítulo para cada organização. O capítulo da sociedade de socorro é o 9. E já de início, ele já fala o seguinte: a sociedade de socorro ajuda os filhos de Deus a se prepararem para voltar à sua presença. Como filhas de pais celestes, as irmãs da sociedade de socorro explicam as escrituras, exortam a igreja, rejubilam-se e apegam-se aos convênios que fizeram. Então, já de início, a gente já tem essa abertura que é o propósito que é a introdução, né, do propósito da nossa organização, que é a Sociedade de Socorro. Então, nós, como líderes de sociedade de socorro, nós temos a responsabilidade de explicar, de exortar e de ensinar as irmãs a se apegarem, assim como nós devemos fazer também, aos convênios que nós fazemos. E como que eu queria falar especialmente a se apegar aos convênios, porque isso significa que não tem aquele último passo para você conseguir ficar firme, né, até o final, que é a perseverança. Essa é a parte do perseverar, é se apegar aos convênios. Como que eu, presidente de sociedade de socorro, vou manter as irmãs da minha organização firmes no caminho do convênio? E aí eu gostaria de prestar o meu testemunho para vocês, irmãs. Envolvendo cada uma delas no trabalho de templo e de história da família. Essa é a ferramenta mais poderosa para manter as irmãs firmes na igreja. Para que não tenha dissensões, para que não tenha fofoca, para que não tenha irmãs se sentindo inúteis, irmãs se sentindo abandonadas, irmãs se sentindo sozinhas. Não vai existir essas irmãs se vocês estiverem focadas na organização do trabalho de tempo e história da família, na organização de vocês. Então, essa parte de se apegar aos convênios que elas fizeram é exatamente a realização, o segredo dele está na realização do trabalho de templo e história da família. Imagina uma qualidade de sociedade de socorro que tem 30 mulheres ativas que frequentam o templo semanalmente, ou mensalmente, ou enfim, regularmente, vamos botar assim, né? Imagina um nível de sociedade de socorro que eu vou ter, um nível de quórum de elders que eu vou ter. Então, aí, pode falar. Eu tenho um testemunho especial. Então, tem uma irmã que ela está retornando para a igreja, ela está se firmando, já conversou com o bispo, né? E a irmã dela é consultora de Templo História da Família. Sim. E essa irmã, quase toda semana, vai ao templo e ela começou levando essa irmã dela também. Então, ela começou ficando lá no CFS, lá, né? Enquanto a irmã entrava para o templo. E ela ficava mexendo na própria árvore dela, da família, que ela gosta muito. E incrível que ela passou também a ajudar no CFS. E ela foi progredindo, pediu para falar, o bispo falou com ela. E semana atrasada, ela já fez, né? Ela já entrou no templo para fazer batismos pelos familiares dela. Então, eu realmente sei que a promessa que o presidente Nelson falou está corretíssima. As pessoas, elas se firmam, elas têm mais o desejo de fazer o que é certo. E o que é bom, ela tem sido uma companhia incrível para essa irmã dela, tá?
E é da minha ala. Eu fico muito feliz com isso, com essa história de sucesso. Que delícia ver as pessoas progredindo, né, Natália? Isso. E obrigado pelo seu testemunho, mas é isso aí mesmo, né? Então, o legal, o que eu mais amo no meu chamado de Tempo História da Família é que eu não tenho medo de desafiar cada uma de vocês. Não tenho. Vocês podem fazer do jeitinho que eu tô falando, que vai dar bom, vai dar certo. Vocês vão sentir o espírito de Elias, a organização de vocês vai mudar, as inativas vão retornar, as ativas vão se fortalecer e vão chegar outras novas. E aí, quando vocês menos esperam, vocês estão com o dobro de mulheres na sociedade de socorro. Então, assim, eu não tenho medo de desafiar quando o assunto é tempo e história da família. Realmente eu tenho um testemunho disso e eu já vi milagres acontecendo. E eles acontecem de verdade. Eles acontecem de verdade. Qualquer problema que vocês tenham hoje na sociedade de socorro de vocês, qualquer, a resposta é: organizem o trabalho de tempo e história da família. Essa é a única resposta. Então, no segundo item lá do manual, no capítulo 9, né, 9.2, fala então um pouquinho sobre participar do trabalho de salvação e exaltação. Deus convida todas as pessoas a se achegar a Cristo e participar de seu trabalho de salvação e exaltação lá elenca algumas coisas, e a última é unir as famílias por toda a eternidade. Então, já no comecinho ali do manual da Sociedade de Socorro, da primária, das moças, dos rapazes e do quórum, todos é igual. O texto é o mesmo. O Senhor nos convida a nos achegar a Ele através da participação do trabalho de salvação e exaltação, quando nós estamos unindo a nossa família para toda a eternidade. Então, esse é o trabalho mais importante que nós podemos fazer para nos achegar a Cristo, nos sentir mais próxima dele. Silene, quer falar? Ontem eu tive uma experiência incrível, né? Eu sempre tive muita dificuldade na história, né, da família, porque eu tenho o pai e o padrasto, né? O pai biológico e o meu padrasto. E aí fica bem difícil a gente pegar as informações, né? Porque talvez você não tenha muito conhecimento com a família. Aí esse ano eu tenho um primo que criou um grupo para encontro de família, né? Vai ser aqui na minha cidade. Eu entrei. E aí, incrível, ontem teve um parente que mora em Brasília, ele tem já quase 11 mil nomes de pessoas da família. E aí eu falei que eu era da igreja e ele falou que usa o Family Shares. Aí eu falei, gente, como se a gente é obediente, o Senhor vai mostrar como a gente pode fazer. E ele me ofereceu ajuda. Que maravilha! Fiquei grata demais. Que maravilha! E tem quanto tempo que você está fazendo esse trabalho? Já tem algum tempo, né? Porque eu sou membro da igreja, já tem 18 anos, né? Sim. E eu estou lutando para fazer, só que são muito poucas informações. E agora, eu acho que pelo menos da parte do meu pai biológico vai ficar bem mais fácil. Legal. É só não desistir, né, irmã? É. E aí imagina você desenvolvendo, né, esse testemunho a respeito desse trabalho e vendo os milagres acontecerem. Aí você multiplica isso que tem acontecido na sua vida para as outras irmãs da Sociedade de Socorro. Aí você vai ter aí um número maior de irmãs com um testemunho que a senhora tem. É verdade. Eu fiquei muito, muito grata a Deus por isso. Que maravilha. Muito obrigada pelo seu testemunho. Por nada. Então, aí, né, a irmã Silene falou um pouquinho sobre esse item, né, de unir as famílias por toda a eternidade. Então, não tem como nós realizarmos o trabalho de unir as famílias por toda a eternidade e não nos sentir mais próxima de Deus.
Nós sempre vamos nos sentir mais próximos de Deus quando estivermos realizando esse trabalho, né? No item 4, que é unir as famílias por toda a eternidade, então, nos ensina: as irmãs da Sociedade de Socorro apoiam os membros no trabalho de unir as famílias por toda a eternidade. Isso inclui fazer convênios com Deus ao receber as ordenanças, incluindo a investidura no templo e fazer o trabalho de tempo e história da família. Nas reuniões de presidência e da Sociedade de Socorro, a presidência da Sociedade de Socorro debate maneiras como as irmãs podem participar desses esforços. Os membros da presidência também planejam maneiras de ajudar os membros a aumentar seu entendimento e seu desejo de receber ordenanças sagradas e fazer convênios com Deus no templo. Onde for possível, elas incentivam as irmãs a adorar no templo frequentemente. E isso é uma coisa muito importante lembrar. No manual fala que nós não podemos fazer cotas, né? A gente não pode fazer, por exemplo, uma gincana. Quem for mais vezes no templo, a gente não pode fazer cotas, né? Aí a pessoa que foi mais vezes no templo ganha um prêmio, vamos supor. Nós não podemos fazer isso, mas nós podemos fazer desafios, né? Nós podemos juntar pequenos grupos, né, de irmãs e organizar uma mini caravana, por exemplo, né? Então, nós podemos incentivar de forma a não premiar as irmãs por estarem frequentando o templo, né? Nós podemos incentivá-las a irem ao templo dessa forma, tá? Então, elas precisam entender que fazer convênios com Deus é extremamente importante para elas retornarem para Ele. Não tem como, e irmãs, vocês não têm ideia, às vezes, não sei, talvez vocês tenham, né? Da quantidade de irmãs adultas, às vezes membros da igreja, há mais de 20 anos, que não compreendem as ordenanças do templo, que não compreendem por que precisam fazer as ordenanças no templo. Tem um número muito grande dessas pessoas que não vão no templo porque tem medo, por conta, às vezes, de histórias, né? De coisas do passado, às vezes, até, né? De lendas urbanas que a gente fala, né? As pessoas, às vezes, têm medo de ir para o templo. Tem medo, talvez, da responsabilidade. Mas nós precisamos conversar com essas irmãs e nós precisamos entender qual é o medo delas. E é dessa forma que a gente vai incentivar elas a frequentar o templo e a fazer os convênios delas. Vocês, como presidências de Sociedade de Socorro, de Quórum, nós precisamos ter consciência e saber exatamente quem tem e quem não tem os convênios. Quem frequenta e quem não frequenta o templo. Quem tem recomendação ativa e quem não tem. A gente precisa saber. Pode falar, alguém fala. Karen, Oi. Sou a Neide, da Taguatinga 2. Tudo bom, Neide? Tudo bom? Nós fizemos uma meta, né? Todo primeiro sábado de cada mês, levar as irmãs, né, para o templo. Nós fazemos uma mini caravana. E nós estamos vendo 5 irmãs desenvolveu muito. Começaram a fazer esse trabalho de genealogia. Eles estão frequentando o templo agora, tendo sua investidura. O bispado tem ajudado, né? Aquelas irmãs que não têm condição de comprar suas roupas do templo, né? E aí nós estamos vendo o progresso das irmãs. O que você está falando realmente acontece. E a gente está vendo outras irmãs que não têm ainda. Tem muita gente que não tem a recomendação, tem a recomendação vencida, outras não tem muito tempo que não vão por incentivação. Então, isso tem ajudado bastante. Quando eu entrei na Cidade de Socorro, eu tive um treinamento que falou que a minha primeira conselheira, ela é responsável pelo tempo histórico da família. Certo. Primeiro conselheiro do quórum, primeiro conselheiro do bispado, né? Eles são responsáveis pelo tempo histórico da família. Então, a gente tem esse grupo lá na ala, só que ainda não tem aquele consultor mesmo, como você está falando aí. E mas às o que vezes... você está falando certinho. E às vezes, irmã, é só mesmo porque eles ainda não
eles não pararam para ler o manual. Às vezes é só falta de parar para ler o manual e vamos botar em prática. Porque tá dando certo, né? Mas aí você imagina, você falou aí que são 5 irmãs? Não, vai ser mais irmãs, mas 5 delas desenvolveu muito bem. Certo. Então a gente vai Aí fazer uma mini caravana agora, em agosto, uma caravana com a ala toda, né? A gente está propondo para agosto, né? Porque julho é férias, tudinho. Para que os irmãos, todos que forem, ajudar essas irmãs, né? Os irmãos que têm que já têm o cartão assim já imprimido para poder fazer a ordenança para os seus antepassados. Certo. Então, a gente vai fazer isso em agosto, a ala toda, para ajudar esses irmãos e ajudar quem ainda não tirou também, quem não fez, né? E nessa caravana que vai a ala toda, é importantíssimo que um mês antes comece o trabalho de preparação desses irmãos. Só que sem consultor você não vai dar conta. Não, mas a gente vai falar com o bispo agora, né? porque você está fazendo o trabalho sem um consultor. Mas agora, chamando o consultor, pronto, beleza. Tu imagina você tendo consultor, como é que vai ficar o trabalho aí? Beleza. Não é? Uhum. Muito obrigada, viu, pelo seu testemunho. Magilda, Cister da Silva. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pelo treinamento. Sobre essa questão que você levantou aí, Karen, eu acho importante a gente enfatizar duas coisas muito, muito importantes para nós da Cidade de Socorro, né? Falando como líder e como mulher. As reuniões de ministração, a presidência, ela entrevista as irmãs, né? Trimestralmente, aquela coisa toda. Essas entrevistas, elas são uma ferramenta poderosa para nós, da presidência, termos acesso a essas informações que você acabou de falar, né? A irmã está indo ao templo, a irmã tem uma recomendação ativa, vamos supor, né, que a irmã não tenha. Como eu posso ajudar a irmã a estar com essa recomendação ativa, a estar gerando nomes, né, a estar trabalhando na árvore familiar dela? A administração, quando as pessoas... O rapaz conseguiu pegar para mim a... Opa, desculpa, desativei. Quando as irmãs entenderem, como líderes, né, como nós, quando nós entendermos a ferramenta poderosa que a gente tem na nossa mão, que é a administração, a gente vai ter um sucesso maior na Cidade de Socorro, né? Porque se a administração estiver acontecendo, nós vamos ter total conhecimento das irmãs que estão frequentando o templo, das irmãs que estão gerando nome e levando ao templo, e das irmãs que precisam de ajuda. Sim. Se nós batermos bastante nessa tecla, eu creio, Karen, que a questão da administração ela tem que ser muito trabalhada mesmo, porque quando a administração é feita, todo outro resto é feito também, né? Incrível e sobre isso. Essa caravana aí que eu estava vendo a irmãzinha falar, é muito bom a gente trabalhar também nessas inteiras irmãs em caravana da cidade de Socorro no templo, né? Mas uma coisa que a gente tem que entender é que o trabalho de Templo História da Família ele não pode acontecer só quando vai ter caravana. Tem que ser um trabalho que elas estejam acostumadas a ter constantemente na Cidade de Socorro, né? A gente não pode passar um mês inteiro sem falar do Templo História da Família. A gente sempre tem que estar dando aquela pincelada, aquela lembrada, né? Tem que ter uma atividade que faça as irmãs voltarem o coração delas para o templo, para que a gente possa ter sucesso nessa área. Tem que ser comum. Não pode ser uma coisa que acontece de vez em quando, tem que ser comum, né? Até que, por exemplo, quando é que a gente sabe que realmente uma irmã ou um irmão, ele progrediu realmente no trabalho de Templo História da Família? Quando ele faz sozinho, quando ele já está ensinando os outros. Então, quando ele já está ensinando outras pessoas, é porque ele já é uma coisa muito cotidiana da vida dele, o trabalho de Templo História da Família, tá? Então, ele se torna
um consultor de tempo e história da família sem ser chamado, porque ele está sempre ajudando. Ele está sempre ajudando os irmãos a realizar esse trabalho, beleza? Mas é isso aí mesmo. E aí aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui fala, nessa parte aqui marronzinha, ó, fazer convênios com Deus ao receber as ordenanças, incluindo a investidura no templo e fazer o trabalho de tempo e história da família. Ver o item 2.1.2.4, tá? Esse item eu fiz um copia e cola, um print, né, do manual desse item. E tá bem assim, ó, unir as famílias por toda a eternidade inclui fazer convênios ao recebermos nossas próprias ordenanças do templo, descobrir nossos antepassados falecidos e realizar ordenanças por eles no templo, ir ao templo frequentemente, se possível, a fim de adorar a Deus e realizar ordenanças por seus filhos, tá? Então, quando a gente está falando... Por que eu quis fazer essa colinha aqui? Porque ele está explicando nesse item 1.2.4 o que significa unir as famílias para toda a eternidade. Então, aqui, ó, anteriormente, a gente falou um pouquinho, né? Que lá no item 9.2 fala, então, que Deus convida as pessoas a se chegar a Cristo quando elas estão unindo as famílias por toda a eternidade. Mas por que eu me achego a Cristo quando eu estou unindo as famílias para toda a eternidade? Porque eu estou fazendo convênios com o Senhor, eu estou procurando os meus antepassados para também fazer esses convênios, e eu vou, então, frequentemente ao templo, porque eu não paro de achar antepassado. As pessoas acham que o trabalho de tempo história da família é finito. Uma hora acaba. Não acaba, gente. Presto meu testemunho para vocês. Nós vamos passar, se a gente viver 100 anos nessa terra, não vai dar para fazer para todo mundo. Não tem fim o trabalho. Ei, Karen. Oi. Sou eu, Raimunda Alvino. Oi, Raimunda. Tudo bom? Tudo bom. Eu estou ouvindo aqui, né? Estou ouvindo aqui a live, né? Realmente é muito importante mesmo o trabalho da família. Eu demorei a compreender, né? O trabalho, né? Hoje eu já compreendo, já sei como é que é, né? A importância que tem, né? Já fiz muito batismo, já os meus antepassados, né? Me ajudei bastante, mas ainda faltam muitas coisas, né? Hoje eu compreendo, mas hoje também eu compreendo as dificuldades que as irmãs têm aqui na minha aula também, de não compreender, né? Assim como eu demorei a compreender, eu não vou julgar ninguém, porque não é isso, é porque realmente muitas pessoas têm dificuldade para compreender esse trabalho, né? Então, é um trabalho muito importante, é como o trabalho, como o trabalho pelos vivos, né? Eu, para batizar um membro da igreja, é tão importante você conseguir um membro, um pesquisador batizar, né? A minha importância um antepassado nosso, que está lá falecido, que não tem ninguém a batizar por sempre, não pode fazer por eles mesmos, né? E nós temos que fazer esse trabalho por eles, né? Aqui na Terra, não, aqui na Terra eles podem fazer por eles mesmos, né? Mas lá do outro lado, eles não podem fazer, né? Então, nós que devemos realmente ter em mente de ajudar nossos antepassados, né? Mas, como eu falei, tem muitas pessoas que não compreendem esse trabalho, a gente tem que trabalhar bastante com as pessoas, poder ajudar as pessoas a compreender esse trabalho, né? Porque mesmo na minha aula tem muitas irmãs que nunca foi no templo, já estou assim, eu mesmo com minha pouca conhecimento, mas eu estou tentando ajudar as irmãs a compreender o trabalho do templo, né? Compreender até recomendação, que muitos nem recomendação tem, né? A gente está conversando sobre isso. Eu até estava falando com o bispo semana, que assim, aqui nós não tem consultor, né? Aqui na nossa aula não tem consultor, né? História da família. Você sabe que não tem, né? Sei. Então, assim, é muito difícil, mas é tipo assim, eu estava falando com o bispo, né? Pra gente trabalhar mais, sei lá, com as irmãs que não tem recomendação, pra gente mostrar para a importância que tem o tempo, né? Porque elas realmente não têm esse conhecimento ainda como a gente já tem, né? Eu toda semana estou no templo, estou levando algum de vez, mas estou levando os nomes, né? Assim, da minha família. Mas eu fico assim, pensando nas irmãs que não têm esse conhecimento ainda, né? Mas a gente tem que ajudar essas pessoas que não têm esse conhecimento, né? Com É certeza. muito importante. É o nosso trabalho como líderes, né? É promover oportunidades para que elas possam desenvolver esse testemunho, porque isso é um trabalho de conversão. Esse trabalho é um trabalho de conversão. É a conversão mesmo. Sim. Você ter um conhecimento é como quando você batiza que não conhece nada, né? Aí você vai sendo convertido aos poucos, né? Igualmente a história da família, você vai sendo convertido aos poucos, até compreender
você realmente tem o interesse de saber que é um trabalho importante, né? Que é tanto para salvar a alma como a alma das pessoas que estão lá do outro lado, né? É Exatamente. isso. Então tá bom, irmã, era só isso que eu queria falar. Muito obrigada pelo seu Muito obrigada testemunho. muito obrigada pela sua explicação, tá muito perfeito, muito Ai, bom. que bom. Se tiverem dúvidas, só chamar. Tá bom, obrigada. Então, unir as famílias para toda a eternidade é isso aí que a irmã falou mesmo, né? É você fazer os seus convênios e buscar outras pessoas para fazer por elas os convênios que elas não puderam fazer. Então, eu faço meus convênios, descubro os meus antepassados e levo eles ao templo. E frequentemente, ou seja, quantas vezes eu puder, tá? E aí a gente precisa sempre desafiar e acompanhar as irmãs, porque às vezes elas só precisam de um incentivo do tipo, irmã, eu vou amanhã, vamos comigo? É só isso que elas precisam às vezes, de um convite. Então a gente precisa ajudá-las a entender essa importância, tá bom? Aí, lá no. Karen, Oi, Karen, oi. nós estamos fazendo uma coisa interessante na aula, Ah, que a gente tem aqueles folhetos, Tempo História da Família, né? Tem aqueles 2 folhetos que tem, e que ensina que ensina como fazer, né? E o sim, outro é que tem como você começa a colocar os nomes. Então, isso. toda vez que na nossa aula começa a sacramental. E aí a gente botamos numa mesa, com uma flor, uma mesinha bonitinha, né? E aí a menina que chega, a recepcionista, que a gente tem uma recepcionista da ala, as pessoas que chegam, a gente entrega os 2 folhetos, falam, olha, vamos, né, incentivar. Você já tem o Tempo História da Família, você já faz sua genealogia? Aí eu tenho, então convida um amigo, dá esse folhetinho para eles, né, para eles poderem despertar. Então, o folheto que ficava lá na biblioteca guardada, hoje a gente coloca lá na frente. E aí as pessoas têm pegado o folheto, têm assim, tem na curiosidade, né, de querer fazer, de querer saber. Depois a gente fala, e aí, você conseguiu alguma coisa, algum amigo? Aí você pode cobrar. Porque muitas vezes, esperar uma atividade, esperar alguma coisa assim, às vezes leva um tempo, e muitas vezes as pessoas não vão. Nós Ei, fizemos Ney, uma oficina, e uma coisa, oficina. e Ah, sabe, diga. e quem que vocês colocam para acompanhar esse irmão que vai entregar para um não membro? Pois é, não, a gente teve uma ideia de distribuir esses folhetos que estavam lá no canto, né, da biblioteca. Tinha Mas muito folheto, né, gente? Mas Então a gente aí tem que. eu já vou te falar. Se tu Hum, entrega um folheto para uma irmã e desafia ela a entregar para uma não membro, quem tem que acompanhar é a conselheira responsável pela obra missionária. entendi. Ela vai acompanhar essa irmãzinha. Quando essa irmãzinha entregar o folheto e fizer com ela, com certeza, elas vão ter uma experiência espiritual. E essa irmãzinha, então, a conselheira da obra missionária vai falar assim para a irmãzinha, irmãzinha, podemos visitar essa irmã? Podemos, que dia? Tal dia. Liga para os missionários de tempo integral, a conselheira, né, e fala, olha, élderes ou sísteres, vocês podem visitar comigo tal dia, tal hora, tal, irmã, foi assim, a gente entregou um folhetinho da história da família, e a irmã fez com ela teve uma experiência, se sentiu bem, e agora a gente vai lá para falar um pouco mais da igreja. Vamos? Beleza. Uhum. É uma extensão, né? Começa uma coisa e já cresce, né? Vocês conhecem esse folheto aqui? Vamos ver, então. Tá mais pertinho aqui. Famílias e Templos é o nome do folheto. Olha só como é que ele é bonitinho. Esse folheto aqui, olha aqui atrás como é que ele é. Ele é um folheto da obra missionária. Ele é um folheto novo, ele saiu, tem 2 meses que ele foi lançado. Ele está lá no aplicativo Biblioteca do Evangelho, junto com os outros folhetos que os missionários usam para dar as palestras. Esse aqui é o novo folheto de palestra dos missionários de tempo integral. E esse aqui eles vão usar quando a conselheira da Sociedade de Socorro da Obra Missionária estiver trabalhando junto com a conselheira da Sociedade de Socorro, responsável pelo Tempo História da Família. Que é isso que a Neide está fazendo aí na Sacramental.
Aí eles vão, na visita que eles vão dar essa mensagem aqui. Mas na aula a gente vai poder usar esse folheto ou só os missionários? Não, vocês podem usar. É um livreto, tem até. Chegou já na. Chegou nas salas. O bispo tem, pode pedir para ele. É porque eu uso aqueles 2 antigos. Sim, mas esse aqui é novo. Tem até foto do templo aqui dentro. Olha só. Vendo. Aí, ó. Tem foto Legal. do templo. Não, e ele ensina sobre a doutrina das famílias eternas. Olha a mensagem que os eldres estão indo levar na casa dessa irmã. Essa irmã, ela ganhou um presente da amiga, que é um folheto. Ela teve uma experiência com o espírito de Elias quando ela começou a completar o folheto. Aí ela recebe uma visita dos missionários que fala sobre a doutrina das famílias eternas. Gente, se essa mulher não batizar... É ou não é? Olha como o trabalho, ele acontece junto. Todo unido e todo entrelaçado. Verdade. Tá? Então, Neide, você tá brilhando aí na aula. Parabéns, viu? Muito obrigada pelo seu trabalho. E aí eu vou voltar lá para o capítulo 25, bem na parte de presidência de coro e sociedade de socorro, tem algumas responsabilidades que estão elencadas. Uma delas é essa aqui, ó. Pedir a um consultor de tempo e história da família da ala que ajude os membros que receberam recentemente um chamado missionário a encontrar e preparar nomes de antepassados falecidos para as ordenanças do templo. Aí vamos lá. Quem das 2 conselheiras de vocês, eu sei que tem algumas presidentes aqui, qual das 2 conselheiras da Sociedade de Socorro que acompanha de perto, ministra de perto, está colada nas jovens que são da Sociedade de Socorro e que estão em preparação, ou das moças que estão em transição e que já estão preenchendo a ficha para fazer missão de tempo integral? Quem é das 2 conselheiras que é responsável por essas moças? É a segunda. É a conselheira responsável pela obra missionária, né? É a obra missionária, é isso. Pronto. A conselheira da obra missionária precisa se certificar de que essas moças têm Family Search, têm até a 4ª geração, geraram um cartão de ordenança e vão levar um cartão de ordenança para o CTM. Porque quando elas chegam lá no CTM, a primeira coisa que elas fazem é aprender a gerar um cartão de ordenança. Mas se elas já geraram um cartão de ordenança, elas já estão alguns passos na frente da turma delas do CTM, porque elas já sabem fazer. Então, elas precisam sair da ala com o cartão gerado. E quando chegar no CTM, vão falar para ela, ó, tal dia você vai para o templo. Você já tem seu cartão? Já tenho, já estou com ele pronto. Tá bom? Para que elas possam ter experiências no templo, quando forem para o CTM, com os familiares delas também, tá? Então, essa é uma responsabilidade da Sociedade de Socorro, tá? Outra responsabilidade é incentivar os indivíduos e as famílias a aprender a doutrina e as bênçãos do trabalho, através de aulas, através de discursos, de serões, de visitas ao centro do Family Search. Qual é a frequência da Sociedade de Socorro da sua ala no centro do Family Search da estaca? A conselheira da Sociedade de Socorro responsável por tempo e história da família, ela é uma voluntária do centro do Family Search da sua estaca ou ela já providenciou alguém da Sociedade de Socorro para ficar responsável pelo centro do Family Search da estaca para receber as irmãs da Sociedade de Socorro? Essa também é uma responsabilidade. O centro, todas as estacas têm. Todas as estacas têm um centro do Family Search e alguns distritos também. Quem é responsável pelo centro do Family Search sempre vai ser um consultor de tempo e história da família da estaca. Mas ele não é responsável por fazer funcionar. Ele é responsável somente por envio de relatórios e de montar a escala de voluntários. Da onde que saem os voluntários do centro? Das aulas.
Sociedade de socorro tem que fornecer voluntário, quórum tem que fornecer voluntário, a ORM precisa fornecer voluntário também. E aí, que dia da semana ou a cada 15 dias a sua sociedade de socorro está visitando o centro do Family Search? Isso é importantíssimo. O Family Search, ele providencia uma sala com computadores de última geração, com impressora. A Estaca providencia um consultor da Estaca e a ala vai providenciar um consultor de ala. E quem vai providenciar os visitantes desse centro? Nós, as unidades. Então, a Sociedade de Socorro tem que mandar gente, o Quórum tem que mandar gente, o RM tem que mandar gente para visitar o CFS, senão o CFS vai ficar vazio. E aí, no caso da Sociedade de Socorro, a conselheira responsável por tempo e história da família tem que se certificar de que a Sociedade de Socorro está visitando o CFS semanalmente. Não é quinzenalmente, é semanalmente, porque está na Estaca, está perto de vocês, teoricamente. Tá bom? Essa é uma grande responsabilidade também. E a conselheira da Sociedade de Socorro responsável por tempo e história da família precisa também se certificar nas reuniões de presidência de que vocês vão ter aulas, discursos e serões ensinando sobre a doutrina das famílias eternas. E quantas vezes por mês, ou quantas vezes por ano, ou semestralmente, enfim, qual a regularidade do que vocês estão, do ensino que vocês estão entregando para a sociedade de socorro de vocês a respeito da doutrina da família eterna. Isso é extremamente importante e é responsabilidade da conselheira da Sociedade de Socorro, tá? Ela também ajuda os membros a se preparar para receber as ordenanças e fazer seus convênios no templo. Como que a gente prepara os membros? Através do curso de preparação para o templo e da administração. Então, a conselheira da Sociedade de Socorro, ela precisa saber quem está se preparando para ir ao templo. E quem precisa se preparar, né? Nem é quem está, é quem precisa se preparar. Que é como a irmã, algumas de vocês falaram aqui, né? Tem gente que tem recomendação e não frequenta, tem gente que não frequenta, tem gente que nem sabe que tem que frequentar. Tem membro novo que passa 2, 3 meses, às vezes, de membro e não ouviu falar sobre templo. Então, eles precisam primeiro saber que existe o templo, né? Como que vai ser? Entrou na sociedade, entrou na igreja, tem que fazer o curso de preparação para o templo. É o primeiro passo. O membro recém-converso, ele precisa participar de um curso de preparação para o templo assim que ele se batiza. E quem é que vai saber, quem é que vai ter esse controle de quais irmãs têm o curso de preparação para o templo? É a conselheira da Sociedade de Socorro de Tempo e História da Família. Ela é que vai saber que vai passando isso para a presidente. Porque quem decide quem são os alunos do curso de preparação para o templo é a presidente da Sociedade de Socorro, o presidente do quórum com o bispado. Mas só que a presidente, ela tem, né? Ela não está acompanhando isso de perto. Quem tem que estar acompanhando isso de perto é a sua conselheira. E aí, então, ela vai repassar esses nomes para a presidente, para que ela possa saber. Vocês precisam escolher em conselho, em espírito de oração, o professor do curso de preparação para o templo. E vou dizer uma coisa para vocês. Todos os membros precisam ter o curso de preparação para o templo feito pelo menos uma vez por ano. Precisa renovar esse curso uma vez por ano. Porque sempre tem coisas novas para aprender, sempre tem coisas novas que você pode compartilhar, experiências novas que você compartilha com as pessoas da sua turma, né? São momentos muito especiais do curso de preparação para o templo. Então, quantos cursos por ano a gente precisa ter na ala? 12. São 8 aulas. Precisa ter pelo menos uns 11, né? Que é para dar o ano todo. De cursos, o curso tem que estar sempre funcionando, porque sempre vai ter aluno para participar desse curso.
tá? Então, e o professor tem que ser bem escolhido. E pensa comigo, se você sempre tem uma aula, uma turma de curso de preparação para o tempo funcionando, esse professor pode ser um professor que não tem outro chamado, ele só é o professor de curso de preparação para o tempo, tá? De preferência que tenha suas ordenanças, que já passou por tempo e que frequenta o templo, né? Lógico, que a gente não precisa nem falar. Mas é importante, é um chamado extremamente importante e que precisa acontecer. O bispo precisa aprovar isso, né? Para que vocês possam preparar bem as irmãs e os irmãos para estarem no templo regularmente. Eles precisam sempre estar fazendo esse curso, tá bom? E a ministração, os ministradores precisam acompanhar os seus ministrados, né? Ensinar sobre a doutrina e ajudar eles a se preparar para ir ao templo. É como eu falei, às vezes é um convite que o irmão está precisando. E quem é a melhor pessoa para acompanhar ele no templo? O ministrador. A ministradora tem que ser a melhor amiga da ministrada, né? A minha ministradora tem que ser minha melhor amiga no evangelho, né? Ela é minha mentora espiritual, ela é aquela que eu vou correr para pedir ajuda sempre que eu precisar. É com ela que eu preciso confiar nela para poder pedir conselhos espirituais, por exemplo, né? Então, ninguém melhor para me acompanhar no templo do que a minha ministradora. Então, é através dessa ministração que nós preparamos as nossas irmãs para o templo. E aí eu falo para vocês, será que precisa de treinamentos para as ministradoras sobre templo e história da família? Se precisa, tem que providenciar o quanto antes. Outra responsabilidade, incentivar os membros a adorar o Senhor no templo tão frequentemente quanto suas circunstâncias permitirem, como a Neide falou aí, já deu, espero que vocês tenham anotado a ideia dela, né? Caravanas, mini caravanas. Qual é de quanto em quanto tempo vai depender da aula de você, né? De vocês. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Os recém-conversos ao ser batizados já devem receber uma recomendação de tempo de uso limitado e ir ao templo para fazer batismo. Exatamente, irmão, presidente, desculpa, o presidente merece estar falando. Exatamente, presidente. E aí eu falo para vocês, quem é que acompanha? O bispo não vai dar conta de acompanhar isso. Quem é que tem que acompanhar se a irmã batizou, o momento em que ela vai ser entrevistada para receber recomendação? É a conselheira da Sociedade de Socorro, responsável por ter precisado da família. Ela que tem que saber como é que está o progresso daquela irmã que batizou. E ela precisa, no máximo, estourando até 30 dias depois da data do batismo dessa irmã, ela precisa ter ido ao templo pelo menos uma vez. E aí, nesses 30 dias aí, esses 30 dias, gente, é crucial do batismo. É crucial para determinar se a irmã vai ficar ou ela vai ser inativa. E a gente não tem ideia da quantidade de irmãs inativas antes dos 30 dias de batismo. É enorme. Mas por quê? Porque elas não entenderam o propósito de ser membro da igreja. Qual é o principal propósito de ser membro da igreja? É unir a minha família para toda a eternidade. E eu vou fazer isso através do trabalho de tempo e história da família. Unir as famílias para toda a eternidade, de novo, né? Capítulo 9, item 2. É responsabilidade da Sociedade de Socorro para as mulheres, do quórum para os homens. É responsabilidade de vocês. Vocês precisam ensinar elas que esse é o propósito delas hoje como membros da igreja. Tá bom? E nessas caravanas, né? Bem importante. Nessas caravanas, vocês precisam, as ministradoras precisam, então, acompanhar essas irmãs que vão para a caravana. Vocês precisam fazer uma lista de quem vai para a caravana. E essas pessoas específicas que vão na caravana precisam ser preparadas para, pelo menos, chegarem lá com um agendamento feito e com um cartão de ordenança. Não façam, não cometam o erro, né,
de fazer uma caravana ao templo com pessoas despreparadas, porque não tem como uma pessoa despreparada ter uma experiência espiritual no templo. Não tem como. Impossível. Essa semana passada, vou contar uma experiência para vocês que eu tive lá no CFS. Eu sirvo como voluntária no Centro do Family Search do Templo de Brasília. E no sábado, nós recebemos algumas caravanas, né? E numa dessas caravanas, chegou um jovem lá, e ele era um jovem que estava inativo. Ele estava inativo. E aí, convidaram ele para uma atividade. Falaram assim, não, você vem de terno e gravata, vem com roupa de domingo, que a gente vai ter atividade. Aí ele me contando isso, ele não queria ir, mas aí o amigo dele insistiu muito a ele aí, e aí ele falou bem assim para mim, desse jeito. Aí, irmã, eu subi no ônibus e dormi. Quando eu acordei, eu estava aqui. Eu nem sei onde eu tô. Aí eu fiquei olhando para ele, eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou fazer para ajudar ele a ter uma experiência espiritual estando aqui no templo? Como que essa visita que ele está fazendo hoje aqui no templo pode fazer diferença para que ele volte para a igreja, né? Para que ele volte, pelo menos que ele queira vir ao templo toda semana, por exemplo. E aí eu peguei e falei para ele, não, vamos, você tem conta do Family Search? Não, nem sei o que é isso. Você tem o seu número de membro? Ele, não tenho. Cadê seu líder? Ixi, nem sei. Será que esse jovem teve uma experiência espiritual no templo? Os líderes proporcionaram a ele uma visita ao templo. Mas do que adiantou essa visita se ele não estava preparado? A inspiração não antecede o conhecimento. Nós primeiro precisamos buscar conhecimento para então buscar inspiração e então ter experiências. Um jovem ou um adulto que chega de surpresa no templo, é quase impossível ter uma experiência espiritual. Então, irmãs, quando vocês estiverem preparando caravanas, cobrem do bispo de vocês. Cadê o líder de Tempestade da Família, bispo? Nós precisamos da ajuda dele para preparar a caravana. Façam um serão de preparação para a caravana, da caravana. Façam um serão. Nesse serão, entrem nas contas SUDES, gerem cartões de ordenança, façam os agendamentos. É importantíssimo essa preparação. Sem preparação, não tem como nós proporcionarmos experiências duradouras para os membros que estão nessa caravana. Tá bom? Isso é extremamente importante. Esse é um pedido que eu tenho para vocês, tá bom? Perguntaram onde é que encontra o manual do curso de preparação para o templo, né? Lá, eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou mostrar lá na Biblioteca do Evangelho, tem lá a parte de Templo e História da Família, lá embaixo, lá no finalzinho. Lá em Templo e História da Família tem o manual de curso de preparação para o Templo e História da Família, tá? Como presidente da escola dominical, pode ajudar na organização do curso de preparação para o templo. Você vai colar no líder de Templo e História da Família, o presidente da escola dominical vai colar com o líder de Templo e História da Família. E aí vamos organizar esse curso de preparação para o templo. Você, presidente da escola dominical, vai treinar o professor do curso de preparação para o templo. Você vai treinar, vai acompanhar as aulas, vai estar junto com as turmas, para que nada saia do eixo. E vou dizer uma coisa para vocês, eu já vi coisas bizarras em curso de preparação para o templo. É muito fácil sair do eixo. O presidente da escola dominical, ele se certifica que os professores não estão falando nada além do que está no manual. O presidente da escola dominical é extremamente importante se envolver nessa preparação, e o líder de Tempo e História da Família precisa colar nele, porque é o presidente da escola dominical que vai treinar os professores e vai acompanhar essas aulas que vão acontecer, tá bom? Beleza. Sister da Silva, quer falar? Já estamos acabando, tá, gente? Uma ideia legal, Karen, para ser usada nas aulas pelas presidências da Saudade de Socorro, é designar uma irmã que fique responsável só com as caravanas.
Porque às vezes toda a informação que você está passando, né? As irmãs falam assim, nossa, gente, é muita coisa, será que eu vou dar conta e tal? E não é assim que funciona, né? A gente tem que delegar, né? Então, Sim. pega aquela irmãzinha, que às vezes a gente tem aquela irmãzinha sempre quietinha ali, né? Mas a bichinha é boa para servir. Pega ela e fala, ó, irmã, eu vou te dar uma designação, essa designação é a seguinte, você vai organizar as caravanas da nossa Sociedade de Socorro, né? De repente, essa irmã vai se sentir tão inspirada que ela nem frequentava o tempo, de repente ela vai começar a frequentar e vai ter um testemunho e assim diante, né? Porque, na verdade, esse trabalho é um trabalho que ele não tem que ser um fardo para a gente, né, Karen? Ele tem Não. que ser uma bênção. O nosso chamado, ele tem que trazer alegria. Se ele não estiver trazendo alegria, tem alguma coisa errada. Então, quando Exatamente. a gente fala de tempo e história da família, a gente tem que passar para as irmãs essa empolgação, essa felicidade. Gente, nós estamos indo do outro lado do véu buscar aqueles que não podem fazer por si próprios, né? A gente tem que Exatamente. mostrar para elas que é muito amor e muita felicidade e muito ânimo, porque é muito bom trabalhar nessa obra. Eu, se fosse conselheira da Sociedade de Socorro responsável por tempo e história da família, eu montava uma equipe. E vou dizer mais para vocês, presidentes de sociedade de socorro. Essas designações que a Cícera da Silva está falando para vocês podem ser dadas para irmãs que não podem ter chamados. Porque uma irmã que está organizando, por exemplo, uma caravana, que está ajudando o líder de tempo e história da família na parte feminina, né? O que ela vai fazer? Ela não vai fazer nada que ela por exemplo, um não membro não poderia fazer. É claro que vocês vão pegar por inspiração, né? Vão passar para o bispo e vão conversar com o bispo a esse respeito. O trabalho de tempo e história da família é um trabalho muito inclusivo. Então, mulheres que não podem ter chamados, mulheres que não são membros da igreja ainda, que são muito ativas, mas não decidem nunca se batizar, mas elas continuam sempre frequentando, determinadas designações podem ser dadas para elas. Porque elas não vão ser chamadas, não é um chamado por imposição de mãos, é apenas uma designação. Então, chama elas para trabalhar. Eu duvido que rapidinho elas não resolvem o problema delas para irem para o templo junto com as irmãs que elas estão organizando para mandar para o templo. Já pensou? Parece aquela história de Moisés, né? Você organiza todo mundo para ir para o templo, mas você não pode entrar no templo. Será que rapidinho ela não resolve esse problema? Às vezes não é nenhum problema sério, né? Mas é sempre, né? Como eu falei, conversando com o bispo, se aconselhando com o bispo, né? E sempre escolhendo as irmãs em espírito de oração. Mas a maioria das designações, elas não são chamados, são realmente designações, tá bom? Então, aquelas irmãs, todas as irmãs são convidadas a servir, lógico. E aí você vai ter um monte de irmã trabalhando junto com a conselheira, tá bom? E aí não fica pesado, como a Sister falou. Obrigada, Sister, é isso aí mesmo. Muito obrigada mesmo. E aí nós temos aqui, ó, incentivar os membros a aprender sobre seus antepassados, e a realizar as ordenanças do templo em favor deles, né? Como visitas frequentes em pequenos grupos no CFS da Estaca e oficinas regulares. Foi a Cícera da Silva que falou, inclusive, sobre isso. Quantas oficinas de tempo e história da família estão acontecendo na Sociedade Socorro de vocês? Gente, tem que estar acontecendo sempre, de 15 em 15 dias, ou melhor, de uma vez por semana. Tem que ter um dia fixo. Gente, todo mundo sabe que quarta-feira é dia de tempo e história da família na ala, para as mulheres da Sociedade de Socorro. Faz um chá, cada uma leva um pouquinho de torrada, leva os computadores ou leva o celular e vamos trabalhar. Não tem segredo para fazer oficina de tempo e história da família. Ah, mas ninguém sabe mexer. Cadê os consultores? Não tem consultor. Cadê o líder? Não tem o líder. Pentelho o bispo. Ele precisa chamar esses homens para poder vocês colocarem em prática esse trabalho, tá bom? Isso é muito importante. A Joana está falando que aqui a minha ala tem um horário marcado no CFS da Estaca, todo primeiro domingo do mês. Isso porque todo segundo sábado tem caravana da ala. A presidente da Sociedade Socorro iniciou, indo ela e as conselheiras.
E no grupo do WhatsApp, ela faz uma lista para a próxima caravana. Hoje, toda a ala vai ao templo e levam cartões. Olha, gente, isso é o céu. Gente, eu quero conhecer esse bispo. Esse bispo deve ser um homem tão feliz. Ele deve, assim, ó, acho que ele entra na ala sorrindo, assim, ó. Imagina só uma ala inteira frequentando o templo. Que ala maravilhosa é essa? É esse o espírito, gente. Vocês têm que marcar um dia na semana e esse dia é o dia de Tempo História da Família. Não apareceu ninguém, não tem problema. Semana que vem vocês estão lá de novo. No outro, de novo. No outro, de novo. Um dia aparece alguém. Mas vocês têm que marcar um dia e toda semana é aquele dia. Se vai ser na capela ou se vai ser no CFS, não importa, mas tem que ter um dia de templo e história da família. Tá bom? É muito importante vocês fazerem isso. Essas visitas vai mudar a vida espiritual da sociedade de socorro de vocês. Eu prometo para vocês isso. Ajudar o Conselho da Ala a desenvolver e implementar o plano de tempo e história da família, lógico. Se vocês estiverem colocando em prática as atividades que vão estar funcionando, vocês vão estar praticando o plano que tem que existir, né? Mas isso é uma conversa para outra reunião. Toda ala tem que ter um plano de tempo e história da família. Quem executa esse plano são as conselheiras da Sociedade de Socorro responsáveis por tempo e história da família, os conselheiros do quórum, os conselheiros da primária e assim por diante, tá bom? Então, a conselheira, ela precisa estar sabendo, ciente e antenada nesse plano de tempo e história da família da ala, porque é ela que vai executar ele, tá bom? Isso é extremamente importante. Assegurar que o trabalho seja planejado e reportado nas reuniões, a gente já falou sobre isso, né? Acompanhar o trabalho do líder, lembrando que se não existisse líder, quem vai cumprir as responsabilidades do líder é um membro da presidência do quórum de eldres, tá? E sempre tá junto dele para saber, você visitou aquela irmã? Como é que tá o progresso? Enfim, ele é que vai reportar para você, e aí você precisa estar sempre colada nele para saber como é que está o progresso das irmãs nesse trabalho, que ele vai estar realizando junto com os consultores, né? Eles vão estar ministrando essas irmãs que você está passando aí, tá bom? Então, é importante acompanhar. Assim como a ala tem que ter um plano de tempo e história da família, a área também tem. Eu não sei se vocês conhecem o plano de tempo e história da família da área. Se vocês não conhecem, peçam para o bispo, para o presidente do quórum de vocês, ou o membro do quórum responsável por tempo e história da família, tá bom? Ele vai saber, se ele não tiver, ele vai saber para quem pedir. Peçam para ele esse plano. Nesse plano, temos metas, e essas metas precisam ser cumpridas até o final do ano. Então, não sei se vocês sabem, se vocês recebem, toda semana a gente manda para os sumos conselheiros das estacas e por ala o número de irmãos que estão gerando cartões de ordenança. Então, essa é a meta principal da área, é geração de cartão de ordenança. E é só um cartão por pessoa. Então, não é quantidade de cartões, é quantidade de membros gerando um cartão de ordenança. E a meta foi enviada pelos bispados. Esse ano, quem escolheu a meta que vocês precisam cumprir é o próprio bispado. O bispado já passou para vocês a meta? Pois se não passou, já pede para ele. Tá bom? Pede para ele essa meta para que vocês possam saber qual é a meta e em que ponto da meta vocês estão. E isso é extremamente importante acompanhar, tá bom? A meta, ela deve ser cumprida até dia 25 de dezembro, tá bom? E é a mesma meta de recomendações ativas. Então, o mesmo número de recomendações ativas na ala tem que ser o número de irmãos que geraram um cartão de ordenança no ano inteiro. Então, se você gerou em janeiro, você já gerou em 2024. Você já entrou na meta. Se você gerar de novo em 2024, não vai entrar de novo na meta, tá? Então, vocês precisam sempre lembrar disso. Vocês precisam sempre buscar irmãs que ainda não geraram cartão de ordenança,
tá bom? Quem é todo mundo aqui que está aqui na sala gerou cartão de ordenança? Alguém não gerou em 2024? Todo mundo gerou? Ó, quem cala consente, hein? Então, beleza. Eu não. Não gerou? Não. Tem que gerar, Chuchu. Você tem que ser o exemplo. Já gerei um. Me ajuda? Gerei um, eu já gerei. Eu já gerei o meu. Já Eu levei. vou, quando acabar a live aqui no finalzinho, eu vou, o último slide é um QR Code, tira print do QR Code, depois lê no teu celular, e aí vai mandar você para o Family Search para você gerar cartão de ordenança, tá bom? Então, quem não gerou, tem que gerar no final da reunião, tá bom? É muito importante. Nesse plano de tempo história da família, nós temos algumas datas de atividades. 2 já aconteceram, que foi a Roots Tech e uma live com 70. Eu acho que vocês devem ter tido conhecimento dessa live, né? Ela tá salva no YouTube. Opa, desculpa. A conta do YouTube é História da Família Brasil. Lá tem essa última live que foi muito boa, né? Agora, dia 26 e 29 de julho, nós vamos ter o Evento Brasil de Indexação. Todos são convidados a participar. E não é número de lotes indexados. O ranking vai ser por indexadores. Então, a gente precisa incentivar as irmãs do dia 26 até o dia 29 indexar apenas um lote. Só isso. E qual é a meta da ala? 100% dos membros ativos. Essa é a meta. 100% dos membros ativos da ala tem que indexar um lote entre os dias 26 e 29 de julho. Tá? Entenderam? Vocês estão muito calados, eu estou preocupada. Já está acabando, prometo para vocês. E aí nós vamos ter agora, nós temos 3 projetos muito importantes que vão acontecer, tá bom? Agora em julho, nós vamos ter a conferência de tempo História da Família para a URM. Todas as estacas vai ter conferência. A gente está tão feliz, porque todas as estacas do Conselho de Brasília vão fazer uma conferência dos jovens. Vocês estão sabendo dessa conferência? Se vocês não estão sabendo, já peçam para o bispo para vocês saberem, conselheiras de tempo História da Família, da Sociedade Socorro, vocês precisam saber como vocês podem ajudar, pelo menos, os jovens que têm mães que frequentam a Sociedade Socorro de vocês, para que vocês possam ajudar esses jovens a se preparar, tá bom? Alguém pediu para voltar. Vou voltar aqui, tá bom? Então, vocês conversem com o bispo de vocês para saber sobre essa conferência. Essa conferência é muito importante, vai ser uma imersão de tempo História da Família, que vai ser feita com os jovens da URM. E sabe qual é o principal objetivo dessa conferência de tempo História da Família? É treinar os jovens para voltarem para a ala e serem consultores de tempo História da Família. Não vai ter desculpa para o bispo não chamar eles quando eles voltarem. E aí, meninas, me ajudem, cobrem os bispos. Bispo, no conselho da ala, já primeiro assunto, bispo, já chamou os jovens para ser consultor? É importantíssimo os jovens serem consultores. E na conferência que vai acontecer agora em julho, eles vão ser treinados. Para quando voltarem para a ala, eles vão estar, tinindo, sabendo tudo para ajudar vocês nesse trabalho, tá bom? A data da conferência depende muito das estacas, então vocês vão ter que ver com a estaca de vocês, tá bom? Em setembro, nós vamos ter um projeto Raízes para recém-conversos. O mês inteiro de setembro tem que estar voltado para os recém-conversos e atividades, aulas, discursos, tudo sobre templo e história da família. Tem que ser o mês da história da família na unidade de vocês. Então, setembro, projeto Raízes. E o foco
é os membros recém-conversos. E aí é importante que vocês lembrem disso. E se o bispo falar, não estou sabendo disso, mostra o plano de tempo e história da família da área para ele, tá bom? Pede para o sumo conselheiro da estaca de vocês visitar a unidade de vocês. Ó, nós estamos precisando de um treinamento, nós estamos precisando entender melhor esse plano, esses projetos, as atividades e etc. Tá bom? E o terceiro projeto é para os idosos, tá? Esse projeto é incentivar todos os irmãos idosos, membros e não membros, a trabalhar na sua árvore, buscando ajudá-los no uso do Family Search e gerando cartões de ordenança no caso dos membros, tá? Essa vai ser uma oportunidade maravilhosa para os jovens se envolverem com os membros mais idosos da ala, porque eles é que vão digitar no Family Search as informações que os idosos vão passar para eles, tá? Então, eles vão ter momentos inesquecíveis e experiências extremamente espirituais com esses jovens, com esses irmãos mais velhos, tá? Nós temos um relatório de atividade de tempo e história da família que todas as presidências de sociedade de socorro têm acesso, tá? Nesse relatório, vocês vão ter 4 itens muito importantes que vai mostrar para vocês como é que está a ala de vocês no trabalho de tempo e história da família, tá? Então, se vocês não sabem gerar esse cartão de ordenança, esse relatório, se vocês nunca viram esse relatório, lá no canal do YouTube, no nosso canal, tem como gerar o relatório e tem a live que a gente fez analisando um relatório de tempo e história da família, para vocês entenderem. Tem uma live que a gente fez com as presidências de quórum de elders, e nós analisamos item por item do relatório de atividade de história da família. Assistam lá, tirem suas dúvidas, se precisar lá nos comentários, ou podem chamar a gente. E o sumo conselheiro responsável pela estaca de vocês eles estão super preparados para poder ajudar vocês a entender esse relatório, para que vocês possam usar ele para melhorar o trabalho de tempo e história da família na unidade de vocês, tá bom? Esse relatório, vocês conseguem gerar ele uma vez por mês no sistema. Então, uma vez por mês, vocês têm uma visão ampliada da ala de como está o trabalho de história da família, tá bom? E aí, aqui, ó, por último, lá na Biblioteca do Evangelho, vocês vão clicar aqui, ó, em manuais e chamados, tá? Depois, em manuais e chamados, vai ter esse ícone aqui do ladinho, que é chamados da ala ou do ramo. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ter esse ícone aqui, ó, Templo e História da Família. E aí vocês vão clicar em Instruções para a Liderança. Nessas instruções para a liderança, tem todas as instruções que as autoridades gerais deram para os líderes com relação a tempo e história da família. Teve uma em 2017, teve uma em 2018, depois 2020, 21, 22, 23 e 24. Todo mês, sempre no mês de fevereiro, acontece essa instrução, tá bom? E ela fica gravada exatamente aqui. Então, eu vou pedir para vocês, ó, assistam a de 2024, mas se puderem e nunca tiverem assistido, assistam todas. Todas são muito importantes, nós aprendemos muito com ela, tá? E aí, aqui também, ó, nessa parte aqui, tem alguns vídeos inspiradores para os líderes, para as pessoas que trabalham com o templo e história da família, vai ajudar muito vocês, inclusive para apresentar em serões e nas aulas, enfim, são vídeos curtos que trazem muita coisa boa, né? Muito ensinamento bom para vocês poderem ajudar aí as irmãs, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Quem não gerou cartão de ordenança, aqui o QR Code, vocês vão apontar aí a câmera do celular de vocês nesse QR Code, e aí ele vai mandar vocês para o recurso Ordenanças Prontas. Diminui ou aumenta? Oi? Vai mandar vocês esse QR Code para o recurso Ordenanças Prontas. Vocês podem usar agora para gerar um cartão de ordenança, vocês podem ajudar as irmãs de vocês
pega esse QR Code, imprime e coloca lá no muralzinho da Sociedade de Socorro para ajudar quem ainda não gerou cartão de ordenança. Tá bom? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que eu tenha sido bem clara e eu tentei ser o mais objetiva possível para vocês, tá? A respeito de todo, né? De tudo que eu precisava passar para vocês, né? Eu sei que é muita coisa, mas está tudo no manual. Tudo que eu falei está no manual. Vocês podem revisar, revisitar de novo, dar uma lida. Essa live vai ficar salva, vocês podem assistir novamente sempre, né? Nós estamos super sempre à disposição de vocês. A live vai ficar gravada, então eu vou mandar o link para os sumos conselheiros, cobrem eles para eles passarem para vocês, tá bom? O nosso canal no YouTube é esse aqui, ó. Esse que tá aqui, ó, @THF Conselho Brasília, tá? Esse aqui é o nosso canal, lá no YouTube e lá no Instagram. No YouTube e no Instagram, a gente tem lá, tá sempre acontecendo lives, tá sempre acontecendo... eu tô sempre postando vídeos e stories, enfim. Tem muita coisa lá que vocês vão achar bem interessante. A irmã está perguntando aqui como que faz para achar o curso de preparação para o templo, né? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela do meu celular. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a tela do meu celular, então? Olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, deixa eu abrir a Biblioteca do Evangelho. Deixa eu vir para cá. Aqui, Biblioteca do Evangelho. Lá embaixo, deixa eu ver, vocês vão ter aqui, ó, Templo e História da Família. Tá vendo esse ícone? O primeiro ícone que tem um casal, que o rapaz está com um terno meio cinza, esse é o curso de preparação para o templo. Tá? Aí os dois manuais, um manual é do professor, o manual branquinho, de capa branquinha, é do professor. E o manual com o templo de Kirtland na frente é o manual do aluno, tá? Então, esses dois manuais aí que são os manuais de templo e do curso de preparação para o templo História da Família. E tá vendo do ladinho aí tem o manual para os missionários que eu falei para vocês, que é o manualzinho esse novo que saiu com as palestras sobre o ensinamento sobre as famílias serem eternas, tá? Aqui, ó, em livros e lições, se você procurar aqui recursos para a família, também vai estar ele, ó. Tá? Então, esses aí são os manuaizinhos que a gente tem hoje para nos ajudar a ajudar as irmãs a aprender, né, sobre a doutrina do templo e da história da família. Beleza? Perguntas, comentários, reclamações? Como que eu posso ajudar vocês de alguma outra forma? Lembrando que nós não podemos visitar as alas. Nós só visitamos as alas se nós formos convidados. E nós visitamos qualquer unidade que nos convidar, que seja da região da Missão Brasília. Então, desde Palmas até Braslândia, eu acho, né, que é de ponta a ponta, nós podemos visitar, só que nós precisamos de convite. Então, quem nos convida são os sumos conselheiros, né, das estacas, juntamente com as lideranças das alas. Então, se vocês quiserem uma visita nossa, cobrem aí o bispado de vocês, tá bom? Para que a gente possa visitar vocês, beleza? Karen, onde tem falando que os jovens podem ser consultores? Lá no capítulo 25, lá no item de consultores de templo e história da família, fala que os jovens podem ser chamados como consultores. Tá bom? Pode ler lá, dar uma olhadinha lá no manualzinho. Beleza? Então, é isso.
Então, é isso que eu tinha para falar. Eu gostaria de dizer que eu sei que essas coisas são verdadeiras. Como eu falei já, eu não tenho medo de dizer para vocês que se vocês colocarem em prática e conseguirem organizar o trabalho de tempo e história da família na ala de vocês, vocês vão ver milagres acontecerem. Eu não tenho dúvida disso. Lembrem-se que quem lidera esse trabalho são os portadores do sacerdócio. Não tirem a oportunidade deles de liderar. Nós todas, eu tenho certeza que somos mulheres muito fortes e às vezes a gente tem o impulso de querer liderar esse trabalho. Mas não façam isso. Façam da maneira como o Senhor nos ensinou, que está no manual. E vocês vão ver que vai dar certo, que os milagres vão acontecer. A Silene está falando que tenho muito a aprender. Esse sempre foi a parte mais difícil, mas não queria desistir. Exatamente. Não desistam. Não desistam, porque o Senhor não desiste de vocês. Então, não desistam do Senhor e nem de si mesmas. Eu tenho certeza que vocês vão aprender. E a tecnologia é só um pedaço pequenininho desse trabalho. O trabalho maior é a pesquisa em si, a pesquisa dos familiares de vocês, a pesquisa da história de vocês, que a história deles é a história de vocês também. Nunca esqueçam disso. Eu deixo essas palavras e esse treinamento em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom, cara. Amém. Amém. Quem Amém. gostaria de fazer uma oração Amém. para finalizar? Eu posso. Mande. Nosso amado Pai Celestial, nós somos tão gratos por termos um tempo tão próximo de nossas casas. Nós te agradecemos por esse treinamento, pela instrução e inspiração dos teus servos. Nós somos gratos, Pai, pela oportunidade que temos de poder te servir. Temos essa mordomia. Pai, nós pedimos humildemente que tu possa abençoar o casal Andrade e mais líderes da tua igreja, que buscam por coligar Israel, Pai. Que possamos ser em tuas mãos também para ajudar teu povo a coligar Israel e juntos podemos estar um dia reunidos no reino celestial. Que possamos realmente dedicar um tempo, né, precioso para essa obra maravilhosa. Nós somos gratos por todas as bênçãos do Senhor em nossas vidas, por termos a bênção do tempo em nossas vidas. Possamos elevar essas bênçãos a todos os membros da tua igreja e do mundo. Obrigada por teu amor incondicional e pela expressão do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. São os profetas e maridos da tua igreja. Nós temamos e é esta oração que te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Amém. Muito obrigada Amém. pela presença de todo mundo. Amém. Gente, abram Obrigada. a câmera, quem puder, para eu tirar uma fotinho. Abrir a galeria aqui, vou tirar uma foto. Vamos lá. 1, 2, 3. Espera aí por mim. Eu espero. Ande logo, Irineia. Espera aí que eu tenho que passar batom. Eu cheguei do trabalho, agora que eu entrei, mulher. Eu vim correndo do trabalho. Espera aí. Obrigada, Irineia. A Delice está aqui. A Ceissa, a Lucineide, a Sister da Silva, a irmã Raimunda, Sister Mendonça, Natália. Gente, vocês, Maria José, Roberta, Sabrina, Efigênia, Joana, o irmão José Aparecido, que é o membro do Sumo Conselho da Estaca Ceilândia, está aqui. A irmã Ana Virgínia, lindas, a irmã Adriana, Jaqueline, Gil, o irmão Castro, que é o sumo conselheiro responsável pela Estaca Norte, irmão Jason, sumo conselheiro responsável pela Estaca Taguatinga, Vânia, de Águas Lindas, Elza. Gente, eu amo vocês de coração. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Vou tirar foto. 1, 2, 3 e... Foi! Para aí, aqui, ó. Eu tô tirando em grupos, hein? Então, vocês segurem aí. Vou tirar de novo. 1, 2, 3 e... Mais uma, peraí. 1, 2, 3 e... Foi! Tirei de todo mundo.
Obrigado, vocês são maravilhosos. Sem palavras para dizer o quanto vocês são maravilhosos. Tchau, irmã Karen. Muito obrigada pela reunião, foi ótima. Obrigada a Boa vocês. semana Muito para obrigada. todos. Obrigada. Boa semana. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada. Obrigada. Excelente Muito reunião. obrigada, irmão. Foi excelente. Pude aprender bastante. Obrigada. Maravilha, vamos replicar.